Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de Língua Portuguesa do 5º ano? Pega o material, então estamos na unidade 6. Então, quem está com o material que pegou lá da escola, pega, tá? Que nós temos ali as tirinhas e o caderno, lápis, o material de sempre. Os objetivos da nossa aula de hoje: identificar o efeito de ironia ou humor em tirinhas, relacionar o texto com ilustrações e outros recursos gráficos na tirinha, produzir uma tirinha observando a formatação própria deste texto. Bem, então para nós iniciarmos a aula de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Vocês lembram? Isso mesmo, né? Vimos as tirinhas. E hoje nós vamos continuar com isso, tá? Então, para iniciarmos, a professora trouxe aqui uma tirinha um pouco mais longa. Essa aqui tem 5 quadrinhos. Lembra que a professora falou que as tirinhas tinham de 3 a 5 quadrinhos? Então, essa tem 5 quadrinhos. Então, essa vocês não têm no material de vocês. Então, vamos ler aqui junto com a professora. Bem, então olha lá. Turma da Mônica apresentando, né? Então, olha lá. Lá vem aquela bobona. Oi, Cebolinha. Oi, Golducha, baleia, saco de areia. Dentuça e pof. Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônicas. E não leio, só leio os balões. Então vejam que a Mônica aqui, né, ela está falando que ela não lê pensamento, que ela só lê balões. Então vamos agora pensar um pouquinho nessa história, assim, pedacinhos por pedacinhos. Então olha lá. Né? Quantos e quem são os personagens que compõem a história? Então, aqui no primeiro quadrinho, nós já temos, né, essa visão de quem são e quantos são. Então, são 2 personagens, isso mesmo, a Mônica e o Cebolinha. Bem, o que o Cebolinha faz quando a Mônica se aproxima? Então, olhem ali nesse primeiro quadrinho, o que o Cebolinha está fazendo? Isso mesmo, né? Ele está xingando a Mônica. Mas será que ele está falando isso? Não, né? Ele só está imaginando. Como que vocês sabem isso? Por causa do balão, tá? Então, olha, estamos vendo na aula de hoje que temos mais alguma coisa para prestar atenção na história em quadrinhos. Então, não é só as expressões, não é só as palavras, não é só as onomatopeias. Temos que prestar atenção nos balões. Bom, o que significa as reticências no terceiro quadrinho? Então, olha lá. Aqui no terceiro quadrinho, nós temos as reticências. Professora, o que é reticências? Lembra o que é? Os 3 pontinhos ali ao final da fala ali deles, né? No caso da Mônica, é a raiva dela, né? Olha ali, temos os 3 pontinhos ali, as reticências. E o Cebolinha, dentuça e temos as reticências também. Então, o que significam essas reticências? Muito bem, significa que ainda não terminou aquele pensamento, aquela ação. Então, que depois desse da Mônica, vai vir algo mais. E que o Cebolinha, depois do dentuça, também queria falar mais alguma coisa. Número 4. Volte ao quarto quadrinho e observe o efeito usado no seu contorno. Dentro está escrito POF. O que quer dizer? Então, olha lá no quadrinho 4, nós temos aqui, ó, esse POF. Olha o efeito em volta, né, no contorno. Então, esse tremidinho em volta aqui. Por que será que o balãozinho está com essa tremidinha? Né? E o que esse POF significa? Significa, né, uma briga, uma surra, né, toda aquela confusão ali que aconteceu nesse quadrinho. Em nenhum momento vemos a Mônica bater no Cebolinha. Como entendemos que isso aconteceu? Como que a gente sabe que a Mônica bateu no Cebolinha? Isso, então.
Temos aqui no quadrinho 3, ela brava, com raiva, né? Com o punho fechado, parecendo que vai bater em alguém, né? Esse alguém, o Cebolinha. Temos no quadrinho 4 o Puff, né? Com as estrelinhas, com o contorno em volta, que nos mostra o quê? Que está acontecendo ali uma briga. Então aqui nós temos duas pistas de que a Mônica realmente bateu no Cebolinha. Então, o grrr e né, a expressão dele assim assustado e ela com o punho pronto para bater. E aqui o Puff, né, a onomatopeia da briga. No quadrinho 5, o que significam as estrelinhas em volta do personagem Cebolinha? Então vejam, aqui nós temos mais uma pista de que o Cebolinha apanhou. Porque olha lá, olha as estrelinhas. Lembram que na aula passada, lá na primeira tirinha da galinha, onde ela fala que estava com o Bruto Galo, aparecia estrelinhas? Então aqui também, ó, aparecem as estrelinhas em volta da cabeça do Cebolinha. Então o que significam essas estrelinhas ali em volta? Que o Cebolinha acabou apanhando, sim, da Mônica. No quadrinho 2, encontramos dois balões que se referem ao personagem Cebolinha. Qual que é a diferença entre eles? Então, olha lá, né? Temos aqui a Mônica, que ela chega ali cumprimentando o Cebolinha, né? Oi, Cebolinha. E daí temos dois balões que se referem ao Cebolinha, porque os dois estão apontandinhos ali para ele. Qual que é a diferença entre o balão que está escrito oi e o balão que está escrito Golducha, baleia, saco de areia? Isso mesmo! No primeiro balão, no balão do oi, o Cebolinha fala com a Mônica. No outro balãozinho, ele pensa. Tanto é que lá no final ele fala, né? Não sabia que você lia pensamentos. E o que ela fala? Não leio pensamentos, apenas balões. Então agora a gente vai ver ali no cartaz os tipos de balão que nós encontramos nas histórias, né? Em quadrinhos e nas tirinhas. Então olha só. Aqui a professora trouxe, né, assim, os principais, né? Pode ser que dependendo do autor da tirinha, do autor da história em quadrinho, ele use outro tipo de balão. Inclusive, hoje nós temos tirinhas que elas até nem têm o balão, que elas só têm assim um risquinho, um tracinho assim e tem a escrita ali. Bem, então aqui, ó, nós temos alguns. Então, né, a professora vai aqui pegando aqui para nós tentarmos descobrir, então, o balão, tá, que representa a fala eletrônica. Então, fala eletrônica, professor, o que é a fala eletrônica? É aquele balão que sai lá na tirinha ou na história em quadrinho, ele sai da TV, ele sai do rádio, né? Ou às vezes tem um robozinho lá. Então, é o som que sai de algo que é eletrônico. Então, desses balões que nós temos aqui, qual que vocês acham que tem a ver aí com a fala eletrônica? Isso, é este aqui, ó, onde a ponta dele, o rabicho aqui dele, né, parece um raio, né, lembra eletricidade aqui, né? Então, este é o balão que geralmente é usado quando a fala está saindo da TV, quando a fala está saindo do rádio. Bom, aqui, o balãozinho aí do pensamento ou do sonho, que nós vimos lá no slide, na tirinha do Cebolinha ali com a Mônica, né? Qual que é? Isso, é ele em forma de nuvem. Então, geralmente ele é pensamento ou quando a pessoa está, né, sonhando, que está dormindo, mas vai ali em forma de sonho, aquele, não deixa de ser um pensamento também, né? Então, o balão em forma de nuvem e com as bolinhas aqui no lugar do rabicho é o balão de pensamento ou sonho. Bom, nós temos, né, não é bem um balão, mas nós temos também né, aquele balão que representa a narração. Então, a tirinha, a história em quadrinho, às vezes ela apresenta um narrador, alguém que está contando o que está acontecendo. Aí nós não vamos ter nenhum balão, nós vamos ter o retângulo em cima lá, tá? Que é o retângulo, então, da narração. Né, quando fala assim, passado alguns dias, ou numa linda manhã, quando o autor ele quer colocar, né, quer colocar as palavras, mas sem que os personagens falem, então ele usa o retângulo lá em cima. Bom,
temos o balão de grito. Qual que é o balão do grito? Isso, né? Todo tremido, todo gritado, que é esse balão aqui. Alguns autores, eles não usam ele assim com pontiagudo, usam ele mais tortinhos, tá? Não fica bem pontiagudo, ele fica quase parecido com a nuvem, mas tremidão, assim, que também representa o grito. Balão do choro, qual que vocês acham que é o do choro? Esse, o pontilhadinho, esse com 3 pontas ou esse aqui? Isso, esse, né, que tá se desmanchando aqui, ó, né? Parece assim, se desmanchando em choro, né? Então, muitas vezes, quando o personagem está chorando ou está com a fala chorosa, triste, o autor usa esse balão. Temos aqui o balão de fala de mais de um personagem. Então, quando vários personagens falam ao mesmo tempo. Então, né? Olha aqui, por isso que temos 3 pontas, às vezes são 2, às vezes são 4. Então, dependendo da quantidade de personagens que estão falando juntos, vai ser a quantidade aí de pontas no balão. O balão de fala, que é bem conhecido nosso, né? Que é o de contorno, então, inteiro. E o pontilhadinho é o balão de sussurro ou cochicho. Então, quando os personagens estão falando baixinho, certo? Então, como a professora falou, aqui nós temos, né, alguns exemplos de balão de fala que são utilizados na maior parte das histórias, mas às vezes os autores inventam, né, um pouquinho diferente. Mas esse aqui, né, é o comum, é o que realmente, assim, o que mais é utilizado, tá bom? Vamos então voltar para a tela, ler novamente aquela tirinha inicial? Agora, ó, prestando um pouquinho mais de atenção ali aos balões. Então, olha lá. Lá vem aquela bobona. Então, sabemos que é um pensamento, né? Oi, cebolinha. Oi. Golducha, baleia, saco de areia. Grrr, dentuça e pof. Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônicas. E não leio, só leio os balões. Então, como é uma história em quadrinhos, né, como é uma tirinha, à medida que o autor foi fazendo os quadrinhos, é como se os personagens ali fossem vendo o que estava acontecendo. Então, a Mônica foi vendo que o autor estava colocando aqueles pensamentos no Cebolinha, né? Então, ela não lê pensamentos, mas ela estava lendo os balõezinhos. Bem, então, olha só, tirinha número 4, vocês têm no material de vocês. Então, olha lá. Vamos ler aqui? Então, socorro, Cascão, socorro! Eu não sei nadar, faça alguma coisa. Pai nosso que estais no céu, nem assim. Então, vejam, né, qual que é o humor nessa tirinha? O humor se traduz aqui no último quadrinho, né? Então, o Cascão, em vez de ele ajudar o amigo, o que ele faz? Ele vai fazer uma oração, né? Aqui é uma oração cristã que ele vai fazer. Mas o que a história quer nos passar é que ele, né, não ia salvar o amigo, ele não ia ter ação concreta ali, ele estava pedindo ajuda, né? Ajuda para alguém resolver a situação, mas que nem assim ele ia pular na água. Então, olha só, nós vamos ter 6 minutos para fazer a interpretação dessa tirinha. Então, novamente, a professora deixou pequenininho aqui para quem não tem aí o material ainda. E olha lá, lendo apenas o primeiro balão, conseguimos identificar quem que está pedindo ajuda? Por quê? Olhando o balão do primeiro quadrinho, podemos deduzir que o Cebolinha está cantando, falando, gritando. Cebolinha de fato está precisando de ajuda? Qual fato causa humor na tirinha? Então, ó, 6 minutos para vocês fazerem essas atividades e a professora já vai voltar com a correção.
bom que já conseguiram fazer, né? Então, vamos para a correção? Então, olha lá, lendo o primeiro balão, conseguimos identificar quem está pedindo ajuda? Por quê? Sim, né? Porque conseguimos identificar a fala do Cebolinha, né? Então, sim, o Cebolinha. Porque está escrito socorro em vez de socorro. Então, porque conhecemos a fala dele, né? Então, se você colocou aí que sim, porque essa fala do Cebolinha, o Cebolinha que fala sim, está correto. Olhando o balão do primeiro quadrinho, podemos deduzir que o Cebolinha está. Então, ele estava gritando, ele estava falando, ele estava cantando. Estava gritando. E lembrem que a professora tinha falado, né, que nem sempre o balão é cheio de pontinhas. Às vezes ele pode ser meio ondulado e estava em negrito ali o socorro, estava mais escuro, né? Cebolinha de fato estava precisando de ajuda? Não, né? Ele só queria ver se o Cascão pulava na água para salvá-lo. Qual fato causa humor na tirinha? Isso, o fato de que em vez de salvar o amigo, o Cascão se ajoelha e faz uma oração, né? Então, isso que causa aí o humor, tá? Conseguiram, né, conferir, fazer, ótimo. Bem, agora, ó, a professora quer que vocês leiam aqui com a professora essa tirinha, vocês também não têm aí. Então, o que nós vemos lá no primeiro quadrinho? O Cebolinha, como que ele está? Todo alegre e contente, né? Bem, o que ele traz na mão ali? Flores. Para quem será que são aquelas flores? No segundo quadrinho, nós vemos o quê? Que ele abriu a porta e ele faz uma carinha. Qual que é a carinha do Cebolinha ali? Isso, né? Uma carinha meio assustada. Ó, vejam que em cima dos cabelinhos dele ali tem até uns 3 risquinhos ali, né? Ele tá assustado, preocupado. No último quadrinho, o que nós vemos? Vemos as flores caídas no chão, o Cebolinha longe lá, né? E quem que está amassado atrás da porta? A Mônica. Ai, 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 né? Cheia de estrelinha ali em volta dela. Bem, então vejam. Aqui nós temos os balõezinhos lá no primeiro quadrinho para nós pensarmos o que será que o Cebolinha chega falando ali para a Mônica, né? Então, nós temos 2 opções, né? Opção 1, e como prova disso, até trouxe flores. E a 2, Mônica, cadê você? Resolvi nunca mais te provocar. Bem, então, ó, nós temos 2 quadrinhos lá em cima. Qual dessas falas será vem no primeiro quadrinho? No 2 quadrinhos não. Temos 2 balões no primeiro quadrinho, né? Então, qual dessas falas vocês acham que vem por primeiro? A número 2 ou a número 1? A número 2, né? Então, ele chega perguntando, Mônica, cadê você? Resolvi nunca mais te provocar. Então, primeiro é a fala que está no número 2. O que está escrito no número 1? E como prova disso, até trouxe flores. Então, no segundo balãozinho ali, né, a continuação da fala dele. Então, vai ficar, né, assim, ó. Mônica, cadê você? Resolvi nunca mais te provocar. E como prova disso, até trouxe flores. Será que vai resolver? Não, né? Porque ele foi tão azarado que amassou ela ali atrás da porta. Bem, vocês têm uma tirinha aí no material de vocês, a tirinha 5, que também nós vamos completar com a fala, tá? Como a gente fez ali naquele. Então, vejam aqui, ó. No primeiro quadrinho temos quem? O Cebolinha. O que o Cebolinha encontra? O Sansão. Qual que é a cara do Cebolinha, a expressão no rosto do Cebolinha? A alegria, né? Oba! Achei o Sansão, que legal, né? Bem, quando ele vai pegar o Sansão, o que ele pensa? Qual que é o pensamento dele? Isso, ele pensa em todos os amigos, olha lá, né? Todos eles juntos ali. E ele já escuta aqui um som, olha o som que aparece ali atrás dele, ó. Pam, bof, tum. O que será que esses sons querem dizer? Ah, isso mesmo, quando ele pega o Sansão, a Mônica vem doida para bater neles, né? E no último quadrinho, qual que é a expressão do Cebolinha? Tristeza, chateado. Por quê? Porque se ele pegar o Sansão e a Mônica ver, todo mundo vai apanhar, né? Todo mundo vai se dar mal.
Então, olha, essa atividade, como ela é bem simples, é só vocês colocarem as falas no balão, vocês já têm aí, né, a tirinha, já tem os balões prontos, é só copiar no local certo, vocês vão ter 2 minutinhos só, então bem rapidinho. Então, vejam lá, vocês têm que decidir se no primeiro balãozinho, quando o Cebolinha está feliz ali, se vai estar escrito ai que azar ou vai estar escrito uau que solte. E a mesma coisa aqui no último. Então, nós vamos usar as duas frases para completar aqui. Mas qual vai no primeiro balão e qual vai no último? Então, 2 minutinhos, bem rapidinho. Tempo, né? Vocês já estão no 5º ano, já dá tempo aí de fazer a frase rapidinho. Então, olha lá. No primeiro balãozinho, o que vocês colocaram lá? Uau, que solte, né? Ele está feliz, ele está contente porque ele achou o Sansão. Então, uau, que solte. E no último quadrinho, ele já está triste, está preocupado, porque sabe que aquilo ali é um azar, porque ele vai acabar sobrando para alguém, né? Alguém vai apanhar. Então, ai, que azar, tá? Conferiram lá, então, no primeiro uau, que solte, e no último, ai, que azar. Bem, aí nós temos aqui, ó, a tirinha 6, que vocês também têm aí no material de vocês. Então, olha só, tirinha 6, nós temos o Cascão com o Cebolinha. O que nós vemos lá no primeiro quadrinho? O balão, que representa o quê? Grito. Então, representa que o Cascão está gritando. Por que o Cascão está gritando? Ah, tem umas estrelinhas saindo do joelho dele, né? Olhem lá, ó. Estão vendo ali as estrelinhas saindo do joelho dele? Olha a cara de dor dele ali, né? E o Cebolinha faz uma carinha ali de preocupado, tipo, vou resolver a situação. O que será que o Cascão está gritando? O que será que ele está dizendo? Será que ele está gritando, isso, ai, né, meu joelho, ou ui, que dor? Então, ele está gritando algo relacionado à dor. Bem, no segundo quadrinho, o que nós vemos, então? Ele continua gritando e o Cebolinha tá o quê? Correndinho, né? Vejam ali, ó, embaixo do pé do Cebolinha ali, tá saindo ali uma fumacinha, né, uma nuvenzinha ali, mostrando que ele está correndo. No terceiro quadrinho, o que a gente vê? Vê assim, o Cascão olha para o Cebolinha com uma cara até assim, né, de dor ainda, mas um certo alívio, porque ele vê que o Cebolinha está trazendo o quê? Isso mesmo, né, os primeiros socorros, remedinhos ali, né, alguma coisa para ajudar o Cascão. E no último quadrinho, o que a gente vê?
Isso, vê o Cascão com a boca fechada, né? Com o curativo, com o esparadrapo na boca e o Cebolinha saindo faceiro, todo contente aí, falando alguma coisa, né? Bem, então olha só, o que será que lá o Cascão está falando? Vocês já, né, pensaram ali, ai que dor, ou ui que dor, ai meu joelho. E o Cebolinha, será que ele sai falando o quê? Então, né, vamos pensar nisso e vamos, né, completar. Então, ó, a minha sugestão, né, é ai, ai, mas vocês podem colocar ai que dor, né, ui meu joelho, do jeitinho de vocês, contanto que expresse o que está acontecendo ali, que ele está com uma expressão de dor, então tem que aparecer, né, uma fala de dor. Eu aqui no último quadrinho, eu coloquei o Cebolinha saindo falando assim, né? Agora fico sossegado, né? Porque o Cascão não vai estar gritando. Mas, né, quem quiser colocar aí, a gola não vai mais me atrapalhar, né? Agora ele vai ficar quieto, a gola tá resolvido. Vocês vão pensar. E lembrando que aqui, né, a gente vai dizer, professora, mas eu vou escrever errado. Não, você não vai escrever errado, você vai escrever conforme, né, a fala do personagem. Então, trocando, né, os L's aí do meio da palavra, os R's pelos L's, tá? Então, vejam, conseguiram escrever já? Então, vocês vão ter agora 7 minutinhos, tá? Para fazer essa interpretação aqui. Então, o que aconteceu com o Cascão? Como podemos perceber isso? Letra B. O que o Cebolinha faz com os primeiros socorros? Letra C. O que causa humor na tirinha? Letra D. O balão do primeiro quadrinho indica que o Cascão está... E no último quadrinho, o balão indica a do Cebolinha. Então, também a professora deixou a tirinha pequenininha, né? Porque espero que vocês já tenham pego o material lá na escola. Se não pegou, vai olhando na tela, né? Depois, quando pegar, completa com a fala aqui. Então, 7 minutinhos para fazer essa atividade, tá? E voltamos para a correção.
Conseguiram? Ótimo, então agora vamos fazer a correção. Então, olha lá, letra A, o que aconteceu com o Cascão? Isso mesmo, machucou o joelho. Como podemos perceber isso? Então, machucou o joelho pela expressão de dor e estrelinhas em volta do joelho. Então, isso faz com que a gente perceba que ele se machucou, né? Não está falando, não tem nada escrito, mas percebemos pela expressão. Então, lembra que a professora falou, isso, nas tirinhas temos que olhar, né, tudo que está ao redor. Letra B, o que o Cebolinha faz com os primeiros socorros? Isso, ele tapa a boca, né, a boca do Cascão. Então, ele utilizou para tapar a boca do Cascão. Ou ele colocou na boca do Cascão, ele fez um curativo na boca do Cascão. Como vocês aí preferirem. Mas sempre lembrando que o início das respostas com letra maiúscula, gente, lembrem isso. Letra C, o que causa humor na tirinha? É o fato do Cebolinha tapar a boca do Cascão com a fita, né? Então, é isso que vai causar humor, né? Que em vez de ele utilizar a fita para fazer o curativo, ele usa para tapar a boca. O balão do primeiro quadrinho indica que o Cascão está gritando muito bem, ele está com dor, né? Então, tá todo tremidinho ali, todo, né, cheio de pontinha de dor. E no último quadrinho, o balão indica a fala do Cebolinha, né? Ele sai falando ali de boa. Então, conseguiram fazer a correção direitinho. Então, lembra, as respostas ali não precisam estar, né, idênticas à da professora. Tem que estar, né, parecida, né? Certo? Então, a professora trouxe para vocês algumas dicas para a produção de uma tirinha. Por quê? Porque na tarefa vocês vão tentar produzir uma tirinha. Então, quais são as dicas para a produção da tirinha? Bom, primeiro, pense na sequência. Então, lembra que a professora sempre fala para vocês em planejamento de texto, então a tirinha é um texto. E como um gênero textual, eu também posso e devo planejar. Então, vou planejar o que eu quero colocar na tirinha. Então, qual vai ser aí a história, qual vai ser o assunto, quem vão ser os personagens, vou pensar aqui. Vou fazer os quadrinhos. Então, quantos quadrinhos? A tirinha de 3 a 5 quadrinhos. Escreva primeiro. Use letra caixa alta. A professora até colocou ali caixa alta em caixa alta. Então, primeiro, por que primeiro escrever? Porque às vezes a gente escreve muito grande e aí não consegue fazer, o balão já está feito, fica tudo fora, não consegue fazer direito. Então, primeiro escreve, depois faz o balão em volta. Então, ó, depois faça o balão conforme o tamanho das frases. Faça os desenhos. Aí sim você vai fazer os desenhos dos personagens. E por último, você pode colorir. Como a gente viu aqui, tem várias tirinhas que não são coloridas, tá? Mas, se o autor gosta de colorir, ele pode estar colorindo. Então, olha lá, tarefa número 1. Aprendemos que nas tirinhas o tipo de balão indica como é a fala do personagem, grito, cochicho, etc. Para descobrir a utilidade dos balões abaixo, troque a letra pela que vem antes, de acordo com a ordem alfabética, para saber o tipo de fala usada em cada balão. Já fiz o primeiro, agora continue. Então, vocês vão trocando a letra pela que vem antes. E o número 2, produza uma tirinha. Faça um planejamento antes, pense nos personagens, nas falas e nos balões que usará. Os nossos objetivos hoje eram identificar o efeito de ironia ou humor em tirinhas, relacionar o texto com ilustrações e outros recursos gráficos na tirinha, produzir uma tirinha observando a formatação própria deste texto. Então, vocês vão produzir aí em casa. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos bem, façam a tarefa bem tranquilo, bem bonita essa tirinha de vocês, tá bom? Vem aí, matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Então, pega o material de vocês, caderno, lápis. Quem tiver lápis de cor, pega, porque hoje a gente vai usar para uma atividade, mas se não tiver, não tem problema, pode ser o lápis comum mesmo. E a folha de atividade, tá? Que é essa folha
a primeira parte, que é onde tem o poema Canção do Exílio, que também a gente vai estar usando na aula de hoje. Vamos para os nossos objetivos? Bem, os objetivos da aula de hoje são apreciar a poesia declamada pela professora, identificar a temática do poema, perceber as rimas no poema e identificar a grafia correta das palavras propostas pela professora. Então, a professora gostaria que vocês lessem, tá, esses 2 versos que estão aparecendo aqui e que vocês vissem se vocês já ouviram isso, se vocês já leram em algum momento, em algum lugar. Então, olha lá, ó. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Vocês já ouviram, já viram isso? Com certeza sim, né? Onde que vocês viram esses versos? Muito bem, no hino nacional, né? Então, esses 2 versos, eles fazem parte, né, do poema, da letra do hino nacional e eles estão, né, nessa estrofe aqui. Então, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Vejam aqui que a professora destacou, deixou em amarelo e está entre aspas. Por que que está entre aspas? Porque foi copiado de um outro poema, tá? Então, o autor do hino nacional, né, da letra do hino nacional, que foi o Joaquim Osório Duque Estrada, ele fez essa letra em 1909 e ele copiou esse trechinho, esses 2 versos, de um outro poema que havia sido escrito já em 70 anos antes. Inclusive, ele não tinha nem nascido quando foi escrito o poema de onde ele tirou esses versos, tá? Bom, daí só por curiosidade, né? A música do hino, então a melodia do hino foi criada bem antes do que a letra, tá? Inclusive os 2 nunca se conheceram, o autor da letra e o autor da melodia, eles não se conheceram, porque quando o autor da letra nasceu, já havia falecido o autor que fez a melodia, que essa melodia, ela foi tocada a primeira vez em 13 de abril de 1831, né? Foi a primeira vez que tocou o hino nacional, né? Que havia essa melodia e não havia essa letra ainda. Então, como a professora falou, esse trecho aí do hino nacional foi retirado de um outro poema, chamado Canção do Exílio, que é um poema de Gonçalves Dias. A professora agora vai, né, declamar, pelo menos tentar declamar esse poema para vocês, tá? Para vocês ouvirem e para vocês terem uma ideia aí, né, de como é esse poema e de vocês poderem observar onde que esse trecho, onde que esses versos estão no poema, tá bom? Então, ouçam atentamente, a professora vão acompanhando aí, né, para vocês, assim, estarem ouvindo atentamente. Bem, então, Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeira, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras, onde canta o sabiá. Bem, então, né, aqui a professora tentou declamar o poema, porque o poema a gente não pode falar, a gente não pode ler como a gente lê um outro texto narrativo, quando a gente lê um conto, uma carta. Então, o que faz o poema, né, é a gente tentar sentir aquilo que o poeta tentou, né, passar. Então, essa poesia que tem dentro do poema, essa melodia, esse sentimento, né? Quando a gente fala poesia, é o sentimento que o poeta tentou retratar. Então, quando ele está ali no papel, a gente diz que é o poema, né? E quando a gente coloca ele para fora, coloca os sentimentos, é uma poesia. Bem, então a professora
aqui, né, fez uma declamação aí mais ou menos, mas, né, conseguiu. E agora a gente vai ler. Então, a professora quer que vocês acompanhem na tela a leitura do poema, tá? Para a gente conhecer um pouquinho melhor e conversar um pouco melhor sobre ele. Então, vamos lá. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Bem, para nós compreendermos melhor esse poema, nós temos que saber, né, quando ele foi escrito, por que ele foi escrito, para a gente conseguir compreender aquilo que o poeta queria, né, transmitir. Bem, então, como a professora falou, né, o autor desse poeta é Antônio Gonçalves Dias, tá? A professora colocou aqui uma imagem dele aqui, né? Então, esse moço aqui, e ele, então, é brasileiro, né? Nasceu em 10 de agosto de 1823 em Caxias, no Maranhão. Ele, né, foi advogado, poeta e jornalista. As pessoas, né, o conhecem ele como um indianista nacionalista. Professor, o que é isso? Né? Então, indianista eram autores que escreviam sobre os índios, valorizavam muito a cultura indígena, né? Então, eles assim colocavam o indígena como um herói nacional, né? Valorizavam ali, escreviam sobre o indígena e sua cultura, né? Sempre estavam colocando em seus poemas, em seus contos. E a questão de nacionalista, porque ele tinha um amor muito grande à pátria. Por que isso? O Gonçalves Dias, ele estudou fora do Brasil. Então, ele foi para Portugal, né, fazer o curso de Direito, e lá em Portugal, ele escreveu a Canção do Exílio. Então, ele se sentia, né, triste, com uma saudade imensa da sua terra natal, do seu país de origem, que era o Brasil. Então, quando ele escreve a Canção do Exílio, ele quer demonstrar, né, toda essa saudade, todo esse amor que ele sente pelo Brasil. Bem, e por que Canção do Exílio? Se a gente for procurar a palavra exílio no dicionário, ela vai colocar assim que exílio é você ser obrigado, né, a viver fora do seu país. No caso do Gonçalves Dias, ele fez uma escolha, né? Ele saiu do país, ele se exilou, então ele foi para fora do país, foi para longe do país para estudar, né? Mas tem também o exílio forçado. Nós tivemos numa fase aqui, né, do nosso país, onde alguns autores, alguns cantores, alguns políticos acabavam sendo obrigados a viver fora do país. Mas no caso dele, né, a professora quer que vocês entendam que era um exílio que ele fez por escolha, né? Então, ele se afastou da sua terra natal para poder estudar. E o Gonçalves Dias, ele faleceu bem novo, ele faleceu aos 41 anos de idade, quando o navio que ele estava, né, ele estava fora do país, aí ele retornou para o país e o navio onde ele estava naufragou, tá? Então, assim, só para a gente entender um pouquinho quem foi, né, o Gonçalves Dias. Bem, então vamos agora analisar um pouquinho o texto. Então, a professora vai pedir para que vocês peguem o caderno de vocês, tá? Para nós fazermos uma interpretação de texto. Então, a professora vai ler aqui as perguntas, né, para vocês, e vocês vão ter um tempo para fazer essa atividade no caderno. Bom, então, o que a palavra exílio significa no texto? A professora falou aqui rapidinho, né, sobre por que a Canção do Exílio. Então, vocês vão tentar lembrar aí para formular essa resposta. Que sentimentos vocês acham que o poeta tinha quando escreveu este poema? Então, também, a professora falou que ele estava longe do Brasil, tal, né? Então, para vocês terem aí algumas pistas, né?
qual que é o tema do poema? Qual que é o assunto, então, do poema? Entre os diversos elementos da natureza citadas pelo autor, 2 se destacam e se tornam símbolos da pátria distante. Quais são eles? Então, o autor cita vários elementos aí da natureza, mas tem 2, né, que são assim mais presentes durante o poema. E por último, o que as palavras cá e lá representam? E no poema, qual delas, né, qual dessas palavras é usada para indicar o Brasil? Então, a professora vai deixar aí na tela, tá? Por uns 7 minutinhos as questões para vocês responderem e logo, logo volta com a correção, tá bom?
Tudo bem, pessoal? Já deu tempinho para vocês responderem? Acho que já, né? Então, vamos fazer a correção agora aqui. Acompanhe a correção com a professora. Bem, então a primeira pergunta, o que que era? O que a palavra exílio significa no texto? Então, o que que a professora comentou lá? Que se exilar era estar longe do seu país, né? Então, significa estar longe do seu país. Ou, quem colocou significa estar longe de sua terra natal, ou significa estar fora do país, também está correto. A questão B. Que sentimentos vocês acham que o poeta tinha quando escreveu esse poema? Então, qual que era o sentimento maior que o poeta tinha? Que a gente consegue ali perceber quando ele fala, né, do país dele. Que ele tem isso mesmo, umas saudades, né? Então, os sentimentos que ele tinha eram saudades do lugar onde vivia. Talvez até assim uma certa solidão, uma certa tristeza também. Qual que é o tema do poema, então? Então, se ele sentia saudades do lugar onde estava, qual que é o tema, né? O tema é a saudade, né, do seu país ou da sua terra natal, enfim. Ele passa muita saudade, né, com isso, saudade das coisas que existiam na terra dele. Entre os diversos elementos da natureza citados pelo autor, 2 se destacam e se tornam símbolos da pátria distante. Quais são eles? Então, se a gente retomar o poema, né, o que que fala lá? Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá, né, o céu estrelado, as várzeas têm mais flores, os bosques. Então, ele utiliza esses elementos da natureza, mas tem 2 que ele utiliza mais, que são, muito bem, a palmeira e o sabiá. E uma curiosidade aqui para vocês, o sabiá, ele é a ave símbolo do Brasil, tá? E para nós terminarmos, então, o que que as palavras cá e lá representam? E no poema, qual delas é usada para indicar o Brasil? Então, a professora pegou um trecho aqui, né, onde aparecem essas 2 palavras. Então, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Bem, então, né, a professora comentou com vocês que o autor, então, Antônio Gonçalves Dias, ele estava fora do Brasil, né? Então, nós, né, falamos assim, ele estava lá em Portugal, mas ele estava lá. Então, para ele, Portugal era cá, né? Então, ele não encontrava, quando ele fala que eu não encontro por cá, né? Ele está falando de Portugal. E quando ele fala, né, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, para onde que ele quer voltar antes de morrer? Ele quer voltar para o Brasil. Então, para ele, o lá é o Brasil. Então, quando eu falo cá e lá, eu estou representando o quê? Isso mesmo, estou representando lugares, porque Portugal, Brasil, eu estou, né, falando de 2 lugares, 2 países. Então, né, representam lugares e, no caso aqui, a palavra que indica o Brasil é o lá, né? O lá está representando o Brasil para o poeta. Bem, agora, né, a professora quer que vocês peguem aí a folha de atividade de vocês, que vocês peguem o poema e que vocês vão lendo junto com a professora alguns versos que a professora separou aqui e vão marcando algumas palavras, né, que não são tão comuns no nosso dia, nos nossos dias atuais. Então, vocês podem pegar o lápis de cor de vocês para vocês circularem essas palavras. Quem não tem lápis de cor, pega aí o lápis normal de escrever, tá bom? Bem, então olha lá, no primeiro estrofe aqui, o que que nós temos? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que que é esse gorjeio? Né? As aves gorjeiam. O que vocês acham que é? Cantam, muito bem, né? Então, né, circulem aí a palavrinha gorjeio, né? Então, as aves que aqui cantam, não cantam como lá. Bem, outro verso, né? Nossas várzeas têm mais flores. Então, o que que é várzea? Se nós formos procurar no dicionário a palavra várzea, é planície, né? Então, o que que é planície? São os campos, né? Então, nossas planícies têm mais flores, nossos campos têm mais flores. Então, marquem aí a palavrinha várzeas. Continuando, no outro
Na outra estrofe, né, nós temos o verso em cismar sozinha à noite. Cismar é uma palavra mais conhecida, né? Que às vezes, né, fala, eu estou cismado, né? Estou pensando ali, estou preocupado com alguma coisa. Então, em cismar sozinha à noite é em pensar sozinho à noite, né? Então, quando o autor pensava sozinho à noite, ele ainda sentia mais, né, falta da sua terra. Minha terra tem primores, né? Então, a palavra primores, ela significa, assim, perfeições. Então, o que ele quer falar com isso, né? Minha terra tem perfeições. Minha terra tem belezas. Então, o Brasil tem belezas únicas que ele não encontrava lá onde ele estava, em Portugal. E ele, né, com todo esse amor que ele tinha à pátria, ele sentia muita falta disso. Sem que desfrute. O que é desfrutar? Sem que desfrute os primores, né? Será o que é isso, né? Então, ele não queria morrer antes dele voltar para o país e desfrutar esses primores, desfrutar essas belezas, né? Seria uma palavra sinônima ali de desfrute, né? Seria usufrua, utilize, use, aproveite, né? Então, ele queria aproveitar todas essas belezas do Brasil. E o último verso que a professora colocou aqui, né? Sem quinda aviste as palmeiras, sem quinda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, o quinda aqui é a contração, é a junção do que com ainda. Então, sem que ainda aviste as palmeiras. E o poeta usa aí no poema, né, para dar esse assim, né, sem quinda aviste, então para dar um pouquinho mais de emoção aí. Bem, então como nós estamos falando do gênero textual poema, nós vamos relembrar um pouquinho o que faz parte dessa estrutura do poema. No começo do ano, lá nas nossas primeiras aulas, a gente trabalhou já sobre isso. Então, vamos relembrar um pouquinho. Como que eu sei que um poema é um poema? Que olhando lá, isso é um poema. Pela estrutura, pela forma como ele está no papel. Então, o poema, ele tem, né, é formado por estrofe e versos, né? Estrofes e versos. Bem, uma estrofe, né, é uma junção de versos, uma junção de frases. Por quê? Porque o verso é cada frase do poema. Então, cada frase é um verso. Esses versos juntos vão formando uma estrofe. No caso do poema aqui, do Gonçalves Dias, nós temos estrofes com 4 versos e estrofes que são com 6 versos, tá? E nós temos rimas, não obrigatoriamente, mas geralmente nós temos rimas nos poemas. Então, vocês vão novamente pegar a folha de atividade de vocês e a professora vai dar 3 minutinhos para vocês encontrarem as rimas do poema. Então, vão lendo aí e vão pintando essas rimas, marcando essas rimas que a gente já volta a conferir.
Vamos começar a correção aqui, vamos ver se vocês marcaram as mesmas rimas que a professora. Então, na primeira estrofe, né, nós vamos ter aqui, o que rima aqui na primeira estrofe? O que vocês marcaram aí? Muito bem, sabiá, que rima com lá, né? Então, esse som final aí do A forte, né? Na outra estrofe, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas vidas mais amores. Então, aqui flores rima com amores. Veja se vocês marcaram aí, se vocês pintaram. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Então, o lá e o sabiá novamente. Na outra estrofe, né, novamente nós vamos ter aqui, ó, que eu não encontro eu cá, lá, sabiá. Não permita, Deus, que eu morra. Aqui nós vamos encontrar as mesmas rimas da estrofe anterior. Lá, cá e sabiá. Bem, então como a professora falou, nem sempre nós temos rimas, mas no caso aqui, nós temos essas rimas. Bem, agora a professora retirou aí do poema a palavra aqui, exílio. Por que eu retirei a palavra exílio do poema? Ela está no título e também, né, porque aqui nós vamos ver hoje os sons do X. Então, na palavra exílio, qual que é o som do X? Muito bem, som de Z. Então, aqui, né, a professora trouxe mais algumas palavras que têm o som de Z. Exame, exato, exercício, exército, êxito. E tem outras, né? Aqui a professora trouxe algumas em que o X tem som de Z. E como o X, né, ele é uma letra aí que gosta de dar, né, trabalho pra gente, ele tem mais alguns sons. Por exemplo, na palavra sexta, sexta. Então, a gente aqui, esse sexta é o sexta de dia de semana, tá? Se a gente for pensar na outra cesta lá, escreve diferente. Na cesta de colocar roupa, cesta de fruta é diferente. Mas aqui a gente está falando de sexta, sexta-feira, né? Então, o X aqui, ele vai ter som do quê? De S. Então, também a professora trouxe aqui algumas palavras como exemplo. Experiência, extrovertido, excepcional, excelente, né? Esse somzinho do ex, né? O E como se fosse o E e o S. E aqui do outro lado, a professora trouxe outras palavras que também tem o som de S, né? Que a gente até falaria assim, SS, né, professora? Porque é no meio da palavra ali, ó. Trouxe, auxílio, máximo, próximo. Mas, como eu falei, o X, ele tem vários sons. Aqui temos mais uma palavra. Como que nós lemos essa palavra? Táxi, né? O som aqui do KS, né? Que outras palavras eu tenho que eu posso usar aqui, né? Durex, intoxicação, tórax, fixo, axila, né? Alguns exemplos. E flexão. Vocês têm aí uma outra atividade que também a professora vai dar mais 5 minutinhos, que é uma atividade assim que a professora considera assim, uma atividade ali avaliativa ali dos sons do X. Então, leia as palavras e faça um quadro no caderno copiando conforme o som do X. Então, vocês vão ler as palavrinhas e daí nós temos o quadro ali que vocês podem fazer no caderno para colocar essas palavras dentro, né, da tabela ali, da coluna que ela faz parte, tá bom? Então, 5 minutinhos, já voltamos corrigir.
Vamos para a correção. Deu tempo? Então, vamos ler as palavrinhas e ir colocando no lugar certo. Então, a primeira palavra lá, fixo, né? Som de KS. Então, vamos colocar aqui na coluna do KS. Próxima palavra, exame, som de Z. Externo, som de S. Reflexo, som de KS. Oxigênio, também som de KS. Explosão, som de S. Próximo, também som de S. Essa palavrinha lá, ó, exalar, som de Z. Trouxe, som de S. E existe, som de Z. Muito bem, então confiram aí no caderninho de vocês, tá? Então ali na primeira coluna 3, na segunda foram 4 palavrinhas e na última 3 palavrinhas também. Bom, nós falamos de rima. Então agora a professora vai lá na bancada para a gente conversar um pouquinho sobre rima antes de finalizar a nossa aula, tá bom? Bem, então, né? O autor Gonçalves Dias, ele estava com muita saudade da sua terra natal, do Brasil. Nós, hoje, também sentimos muita saudade de alguma coisa. Do que será que nós estamos aí sentindo saudade, sentindo falta? Da escola, né? Então, a professora trouxe aqui algumas palavras onde são assim, coisas, atividades, ações que nós temos na escola, tá? E que nos deixa, às vezes, com um pouquinho de saudade. Bem, então, o que a gente vai fazer? Como a gente está falando de rima, então eu trouxe a palavra escola. E eu quero que vocês olhem aqui e encontrem 2 palavras que rimem com escola, tá? Então, vamos lá, lendo aí as palavrinhas para vocês verem o que vocês acham. Então, olha, né? Eu já olhei aqui, já achei que as 2 estão desse ladinho aqui. Então, olha lá, ó. Mola, escola, né? Rima com mola e rima com bola, né? Então, tem esse som final aqui igual, né? Então, escola, mola, bola. Bom, na escola, né, tem uma coisa que a gente vai lá para fazer, que é aprender, né? Nós vamos na escola para aprender. Aprendemos em outros lugares também, né? Mas na escola a gente vai tendo uma instrução formal. Então, que palavras que nós temos aqui que rimam com aprender? Acharam? Tem uma bem aqui na frente, né? Fazer. Qual que é a outra? Ler, né? Então, aprender, fazer, ler. Bem, também na escola, o que muitos alunos gostam e ficam perguntando, professora, vai demorar a hora do? Muito bem, recreio, né? Então, também é algo que nós temos saudade, né? Daquela brincadeira, daqueles tempos livres lá na hora do recreio. Então, aqui também vamos ter aí 2 palavras que rimem com recreio. Quais são elas? Isso, tá bem aqui, ó, meio e receio, tá? Bem, o recreio, ele nos dá o quê? Nos dá alegria, né? Então, que palavras que nós temos aqui que rimam com alegria? Correria. E essa palavra aqui que está incomodando muito a gente, né? Mas que rima com alegria, que é pandemia, né? Rima, mas não combina, né? Se a gente for, assim, pensar. Bom, na escola, nós fazemos muita leitura, tá? A palavra leitura vai rimar com quais palavrinhas que nós temos aqui? Leitura, cultura e assinatura. Bom, sobrou 2 aqui, né? Oportunidade e responsabilidades, que vão rimar com a última palavrinha que a professora trouxe aqui, amizade. Então, escola, mola, bola, aprender, fazer, ler, receio, recreio, meio, receio, alegria, correria, pandemia, leitura, cultura, assinatura, amizade, oportunidade, responsabilidade. Então,
né, a professora fez essa atividade aqui na bancada para explicar para vocês como que vai ser a tarefa de vocês em casa, tá bom? Vamos conferir lá na tela, então. Bem, então, a tarefa, escreva uma lista de coisas que deixam você feliz e crie rimas para ela. Então, lá na bancada, a professora trouxe para vocês 6 palavras e encontrou rimas para elas. Então, a professora quer que vocês pensem em algumas coisas que vocês gostam, que deixam vocês felizes. Pode ser 5, pode ser 10, quantas vocês quiserem. E para cada uma que você escrever, então, por exemplo, me deixa feliz, brincar. Então, faz 2 rimas para ela, brincar, jogar, amar, tá bom? E vamos ver se nós alcançamos nossos objetivos de hoje. Apreciar a poesia declamada pela professora, né? Espero que vocês tenham apreciado. Identificar a temática do poema, que a gente identificou que era saudade. Perceber as rimas do poema, né? Vocês marcaram aí. E identificar a grafia correta das palavras propostas pela professora. Bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau!